Bem-vindo novamente à nossa aula de comandos de Nock. Hoje nós vamos abordar os comandos nslookup e o comando dig. Os dois comandos fazem a mesma coisa, só que um é no Windows, outro é no Linux. Eu deixei essa aula separada porque ela se trata de DNS e eu quero falar um pouco mais de DNS e não só sobre o comando, tá? Então bora lá para a aula. Primeira coisa que nós vamos aprender é o significado de DNS. O DNS significa Domain Name System, é um servidor responsável por localizar e traduzir um nome em IP, porque a internet ela não conhece um nome. Quando você digita www.globo.com, a internet, o roteador, ele não sabe o que isso significa, então ele manda para um servidor DNS para ele resolver esse nome em um IP. Aí com esse IP ele consegue chegar até o site. Tá? Outra coisa muito importante do DNS é que ele faz cache. O que significa ele faz cache? Quando você faz uma pesquisa, ele busca essa pesquisa no servidor DNS e depois ele armazena em cache. Quando você for fazer essa pesquisa novamente, o DNS não precisa ir em outro servidor para fazer essa pesquisa, pois ele já tem armazenado no cache dele. Tá? E se os roteadores, se o seu servidor DNS for o seu roteador, ele mesmo faz esse cache, ou então o seu computador faz esse cache até você desligar ele, para ele não precisar ficar fazendo essa pesquisa novamente. E aqui nós temos uma imagem de um exemplo de como funciona um servidor DNS. Tem um usuário pedindo um nome, no caso aqui seria esse turnonvpn.org, e o servidor DNS fornece o IP desse turnonvpn, ou seja, 198.61.190.243. Com essa informação, o roteador ou o computador do cliente ele pode fazer a solicitação do site. Ele usa o endereço IP e não o nome, como a gente pode verificar aqui. Depois disso, nós já podemos perceber que se o servidor DNS não estiver funcionando, provavelmente o cliente não vai conseguir fazer navegação na internet em sites. Outros serviços que não possuem nome vão funcionar, mas nenhum serviço que ele vai digitar que possua nome vai funcionar. Então praticamente o cliente vai ficar sem internet se o servidor DNS não estiver funcionando normalmente. Outro fator que nós também devemos observar é que a distância do DNS pode interferir diretamente na navegação do cliente. Se um DNS estiver longe, ele pode demorar a responder, isso por causa do caminho, até de congestionamento também na rede. Então o que pode acontecer? Um cliente vai solicitar globo.com, que ele quer acessar o site. Ele vai mandar para o roteador, esse roteador manda para a internet. E a internet vai achar o servidor DNS. Quando ela acha o servidor DNS, esse servidor DNS vai responder que globo.com possui IP 186.92.81.5. Só que esse pacote ele tem que ir e voltar. E para ele ir e voltar, nesse caso aqui específico, que é um exemplo, ele demorou 25 milissegundos. Então o cliente ele vai demorar mais 25 milissegundos para acessar o site, tá? Mas não tem só essa diferença. Tem o tempo de resposta, que é até chegar e voltar, e tem o tempo que o DNS vai fazer a pesquisa, tá? Isso a gente vai tratar mais na frente. Mas só para vocês entenderem que a distância entre o servidor DNS e o cliente também atrapalha na navegação. Também temos a questão do DNS mal intencionado. Algum vírus ou algum equipamento que foi hackeado, trojan, não importa o que foi que aconteceu, mudou o DNS do seu cliente. Ou então seu cliente está usando algum DNS de IPTV ou alguma coisa parecida. Normalmente esses DNS eles podem te redirecionar para sites falsos, como aqui no exemplo, a gente viu que no exemplo anterior a Globo.com não estava no IP 200.0.0.1, mas se você fizer a pesquisa nesse servidor DNS que está mal intencionado, ele vai te direcionar para um site falso. Pode ser um site até de banco, um site de banco clonado que a pessoa vai roubar os seus dados, tá? E não só a questão dele te direcionar para sites falsos, como ele pode capturar os seus dados de que você está pesquisando, onde está pesquisando, o horário, e vender essas informações para outras pessoas depois. Agora que nós já falamos o básico de DNS, você já entende como o DNS funciona, nós vamos falar das ferramentas para fazer diagnóstico no DNS. O nslookup é uma dessas ferramentas e ele funciona no Windows, dentro do prompt de comando.
Ele é uma ferramenta para resolução de nomes em DNS. No nosso caso aqui, você precisa digitar nslookup mais o site que você quer fazer a resolução de nome e digitar o Enter. A resposta que o nslookup vai te dar é a seguinte: servidor, o nome do DNS que está resolvendo a requisição, ou seja, o servidor de DNS que está resolvendo a sua requisição, e o IP desse servidor DNS. Assim, você já consegue verificar qual servidor de DNS o cliente está usando. Tá? E logo abaixo nós temos a resposta autoritativa, ou seja, o DNS respondendo o nome do site que você pesquisou e o IP que esse site tem, ou seja, que esse DNS respondeu para ele. Agora, se você fez a pesquisa no nslookup e verificou um IP estranho, ao mesmo tempo você não tem o conhecimento se aquele IP do site está certo, o que você pode fazer? Você pode forçar o nslookup a fazer a pesquisa num DNS que você tenha confiança. No nosso caso aqui, o DNS do Google. O comando para fazer isso no nslookup nada mais é do que colocar o IP do DNS, do servidor DNS, após o IP do site, conforme a gente está vendo aí na imagem. E aqui a gente pode até verificar que o resultado foi o mesmo da pesquisa anterior. Ou seja, provavelmente essa pesquisa está segura, porque foi respondida igual em 2 DNS, sendo um DNS o do Google, que a gente sabe que é um DNS mais seguro. Dentro do nslookup, a gente também pode ter uma resposta de DNS Request Timeout. O que significa isso? Significa que o servidor DNS não está respondendo. Mas aí nós temos alguns tipos de problema que podem acontecer. Ou o servidor não está, o seu roteador, né, o computador não está chegando ao servidor DNS, então o servidor DNS não está respondendo ou não está chegando, ou é um servidor DNS que não existe, ou esse servidor DNS está bloqueando a sua pesquisa, tá? No caso aqui, eu forcei uma resolução para o globo.com no IP 4444, que não é um servidor DNS, só para dar esse request timeout. Mas se no caso do seu cliente você fizesse a pesquisa só do nslookup para o globo.com e desse request timeout, o que significa que o servidor DNS do seu cliente não está respondendo, ou ele não está conseguindo chegar nesse servidor DNS. E aí você pode até verificar que o problema não é só o cliente que não tem internet, é porque o cliente não está conseguindo um servidor DNS que responda a ele. Nós falamos do nslookup, que é um comando do Windows, e agora eu vou falar para o pessoal que usa Linux, que é o comando dig. O dig ele é basicamente o nslookup, só que ele traz muito mais informações, tá? Como qualquer coisa no Linux, normalmente traz mais informações e é mais aberto. O comando ele é bem simples, é só você digitar dig e o site que você quer fazer a busca. No nosso exemplo, vamos usar o mesmo site, que é o globo.com. Aqui ele nos traz muito mais informação e eu vou explicar para vocês de forma básica o que significa essas informações. Primeiro, lá embaixo, nós podemos ver que o servidor de pesquisa foi um 127.0.0.1. Isso aqui significa que ele pesquisou dentro dele mesmo. Por quê? Esse Linux ele é um servidor DNS, então ele já tinha feito essa pesquisa e ele pesquisou dentro dele mesmo. Nós podemos até verificar que esse carry time, que é o tempo de resposta que o DNS demorou para fazer essa pesquisa, foi 0 milissegundos. O que significa que essa pesquisa ela já estava em cache. Lembra que eu falei do cache, que quando você faz uma pesquisa, o DNS guarda a pesquisa para se outra pessoa precisar dessa pesquisa, ele já responde novamente? Então, nesse caso aqui, isso já aconteceu. Alguém já tinha pesquisado o globo.com, então ele já tinha esse cache. E por esse Linux ser um servidor DNS, ele pesquisou nele mesmo, que significa esse IP 127.0.0.1, tá? Que é o IP local. Passando aqui, nós temos a questão do Answer Sections, que significa só o nome do site requisitado ao DNS e o IP do site. E logo abaixo nós temos também a Authority Session e o Additional Session, são os IPs e os nomes dos DNS responsáveis por responder a esse domínio, que é globo.com. O dig também possui a resolução de nome por DNS
fora dele. Ou seja, você pode forçar o DNS que você quer fazer a pesquisa, igual a gente fez no NSLookup. A diferença aqui é que a gente precisa utilizar o arroba e o IP do servidor, que a gente quer fazer essa pesquisa, como eu mostrei aí na imagem. Aqui a gente pode ver lá embaixo que o servidor que respondeu foi exatamente o servidor que a gente colocou lá em cima depois do arroba. E uma coisa aqui muito interessante, que eu acho que todos devem observar quando for fazer essa pesquisa, é esse carry time. Olha para você ver que o tempo de resposta do DNS foi 150 milissegundos. Isso não é aquele tempo que eu expliquei lá em cima, o tempo para chegar no DNS e voltar. Essa é a soma do DNS demorou para fazer essa pesquisa. Ou seja, quando a gente fez a pesquisa google.com nesse DNS, ele demorou 150 milissegundos. Pode ser que ele tenha demorado ida e volta 25 milissegundos para ir e voltar, mas o tempo da pesquisa demorou 150 milissegundos. Isso é muito importante no DNS, porque 150 milissegundos vai gerar aquela telinha em branco quando está carregando. Agora, dentro do DIG, se você não estiver precisando de todas aquelas informações que eu passei, você pode simplesmente utilizar o comando mais short após o último comando. O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente te dar o nome o IP do site que você quer fazer a pesquisa. Se você só quer olhar o IP e não quer olhar outras coisas do DNS, como eu expliquei acima, é só utilizar esse comando, como está aí na tela, que ele vai simplesmente te dar o IP do site. Se for só isso que você quer pesquisar, né? A aula de hoje é só isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no comentário que eu vou responder o mais rápido possível. E se vocês quiserem também colocar no comentário algo que vocês queiram que eu mostre na próxima aula, eu vou olhar e posso produzir o conteúdo para vocês. De qualquer maneira, muito obrigado e até a próxima aula.